Olá, seja bem-vindo ao canal da Provance Saúde. Nós estamos trazendo aqui para vocês alguns vídeos, alguns temas que são de interesse para você que trabalha com auditoria de enfermagem em prestadores de serviços ou em operadoras de saúde. E nós trazemos para você um pouquinho da nossa experiência profissional, de tudo que a gente vivenciou, para que você utilize no seu dia a dia e com isso melhore a qualidade do seu trabalho. Não deixe de curtir o nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais e, se quiser conhecer um pouquinho mais da Provance Saúde, entre no nosso site. Antes de conversar um pouquinho com vocês sobre o tema de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Luciane, eu sou enfermeira e trabalhei já há muitos anos em vários serviços de saúde, em várias operadoras de saúde, com auditoria de enfermagem. Trabalhei em autogestões em saúde, trabalhei em medicinas de grupo, trabalhei também com orientações a prestadores de serviço através de cursos e treinamentos. Então, aquilo que eu estou trazendo para você aqui nesses vídeos é um pouco da minha experiência profissional, de tudo aquilo que eu vivenciei em todos esses anos trabalhando com auditoria. Eu espero que você goste, do conteúdo que nós vamos trazer, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conferências de medicamentos. Conferir a utilização e a cobrança de materiais e medicamentos é uma das tarefas principais do enfermeiro auditor quando ele realiza auditoria retrospectiva. Se você ainda não viu, volta lá no nosso canal e assiste o vídeo que fala sobre os tipos de auditoria. Quando o enfermeiro está realizando uma auditoria retrospectiva, a conferência de medicamentos é uma das etapas primordiais desse tipo de auditoria. Tá? O que nós fazemos? Nesse momento, o enfermeiro irá analisar o atendimento prestado ao cliente, ao beneficiário da operadora, utilizando-se para isso do prontuário médico do paciente e, de posse do prontuário e da fatura, da conta apresentada pelo prestador, ele vai avaliar, ele vai conferir se os materiais, os insumos, os medicamentos, os exames, as taxas, enfim, tudo aquilo que está cobrado foi efetivamente utilizado ou realizado com o seu beneficiário. Quais são os pontos importantes e que devem ser observados com rigor pelo enfermeiro auditor no momento em que audita uma conta, uma fatura hospitalar na auditoria retrospectiva? Na minha prática de auditoria de contas, eu desenvolvi um método de trabalho que, para a minha realidade e para a minha experiência, facilita muito a conferência, tanto de medicamentos quanto de materiais. E é esse método de conferência que eu quero trazer para vocês hoje. Sempre que eu inicio a auditoria de uma fatura ou de uma conta hospitalar, eu faço primeiro de tudo uma leitura rápida dessa fatura que está sendo apresentada. Então, com base naquilo que o prestador está me entregando, a fatura dos serviços, dos materiais, medicamentos utilizados, eu faço uma leitura e identifico quais são os principais medicamentos que foram utilizados pelo paciente durante o período de internamento e registro aqueles que são mais significativos. Você deve estar se perguntando, mas o que eu considero mais significativo? Eu levo em conta sempre o tipo de medicamento utilizado, qual é a quantidade que foi utilizada em relação ao período que o paciente permaneceu internado, em que setor que ele estava internado, que aquele produto, aquele medicamento foi utilizado e o valor total cobrado. Então, quando você olha uma fatura hospitalar, uma conta hospitalar com esta ótica, você identifica os principais medicamentos, os principais itens cobrados com essas quatro observações. Tá? Então, qual é o tipo do medicamento, qual é a quantidade que foi utilizada pelo período que o paciente ficou internado, qual foi o setor que utilizou aquele medicamento e o valor total que está sendo cobrado. Esta primeira análise já me permite identificar algumas inconsistências nessa cobrança. Então, quais são essas inconsistências que nessa primeira passada de olho você já pode identificar?
Primeira delas, a quantidade que está sendo cobrada de um determinado medicamento não é compatível com o tempo que esse paciente permaneceu internado. Então vamos exemplificar. Se eu tenho um paciente que ficou 3 dias internado, né, para tratar, por exemplo, uma infecção urinária, é muito difícil que eu tenha 60 frascos de antibiótico sendo cobrados na fatura. Então aí você já tem, pelo tempo que o paciente ficou internado e pelo diagnóstico dele, uma inconsistência. Aquele item provavelmente apresenta algum erro. Tá? Eu já posso identificar se o valor cobrado, o valor total cobrado pelo medicamento é incompatível ou não com a quantidade utilizada. Então isso também, nessa primeira leitura, nessa primeira análise da fatura, você já identifica. É muito comum, nesse momento, nós já identificarmos os erros de fracionamento. Aliás, erros de fracionamento vai ser tema de um próximo vídeo nosso. E, atente, esse erro de valor nem sempre é para mais. É muito frequente também a gente identificar cobrança a menor. Então, o prestador utilizou uma quantidade grande de um determinado medicamento e o valor cobrado é incompatível com a quantidade que ele usou. Então, os erros eles existem para mais e eles existem para menos também. Nessa primeira leitura, o tipo de medicamento utilizado de acordo com o setor que o paciente está internado também chama atenção. Um exemplo disso, o uso de um anestésico, por exemplo, durante a permanência do paciente na enfermaria. Não é comum, não é frequente, então já chama atenção que esse item eu preciso olhar com um pouquinho mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Então, esse método que eu utilizo, né, na minha prática profissional, durante essa primeira leitura, eu já vou registrando aqueles medicamentos que eu observei alguma inconsistência ou eu observei alguma divergência em relação ao tempo de permanência, em relação ao diagnóstico do paciente e que eu preciso conferir individualmente. Então, ao mesmo tempo em que eu estou lendo aquela fatura, eu já vou anotando quais são os itens que eu tenho que efetivamente conferir no prontuário do paciente. Isso é muito importante porque nós não conseguimos mais conferir 100% dos itens de uma conta hospitalar. Isso não é factível do ponto de vista de produtividade, né, de desempenho do profissional auditor. Então, nós temos que priorizar nas contas hospitalares aquilo que efetivamente faz diferença no final do nosso trabalho. Feito esse registro, vem o momento de analisar o prontuário do paciente e conferir a utilização de todos esses medicamentos que eu identifiquei nessa leitura da fatura e que, de alguma forma, causam impacto na conta, né, na fatura que vai ser apresentada. Percebam que, no momento em que eu vou olhar o prontuário, analisar esse prontuário, eu vou dar prioridade para esses medicamentos que eu identifiquei nessa análise inicial, pois eles são os que representam maior impacto no valor final da conta. Quando eu vou olhar o prontuário, quais são os pontos importantes? O que eu tenho que realmente olhar quando eu identifiquei, relacionei os medicamentos e agora eu vou conferir efetivamente o prontuário do paciente. Primeiro item. O medicamento que está sendo cobrado foi prescrito pelo médico assistente? Qual a posologia indicada? Qual é o horário da administração? Então, isso é o primeiro item a ser conferido. Se o médico fez efetivamente a prescrição, se a posologia está indicada e quais são os horários da administração. Com essas informações, a gente já consegue mais ou menos imaginar qual é a quantidade final de cada um desses medicamentos que eu preciso ter. Segunda questão, o medicamento que eu estou avaliando, analisando, ele permite fracionamento? Por que isso é importante? Porque se ele é um medicamento que permite fracionamento e a dose prescrita é inferior à dose que contém o frasco do medicamento, eu posso otimizar o uso desses frascos. Então, eu tenho que conhecer os medicamentos utilizados e se eles permitem ou não fracionamento. Terceiro item, a enfermagem fez a checagem correta no momento da administração do medicamento?
Veja, nós temos uma padronização de qual é a maneira correta de realizar a checagem do medicamento quando ele é administrado, qual é a maneira correta de você sinalizar que não foi administrado ou então que o medicamento foi suspenso. Todas essas padronizações que a nossa profissão contém, elas têm que ser observadas no momento da auditoria. Seja uma auditoria feita em um prontuário físico, né, em que a enfermagem ainda vai lá e checa um a um o que fez, seja nas checagens eletrônicas. Qualquer que seja o prontuário adotado pelo prestador, precisa estar checada a administração do medicamento. Na sequência, eu vou observar se ocorreu alguma intercorrência durante a administração desse medicamento e essa intercorrência foi registrada pela enfermagem, porque muitas vezes nós nos deparamos com justificativas para um determinado registro, né? A gente não administrou a medicação porque o paciente recusou. Mas isso foi registrado no prontuário médico? Por quê? Porque isso tem que estar documentado. Lembrem-se também, isso é um fundamento da auditoria, que a auditoria é uma análise documental. Então, vale aquilo que está escrito e registrado. Não adianta a enfermeira, né, o profissional do prestador, argumentar que não, mas veja, você sabe que isso acontece. Eu posso saber, mas eu só posso considerar se isso estiver registrado em prontuário. Então, o paciente pode se negar a fazer a medicação? Pode, né? É um direito dele. Porém, isso deve estar registrado no prontuário para que tenha valor no momento da auditoria. Para cada medicamento utilizado, é necessário um certo material ou um certo insumo para que esse medicamento seja efetivamente administrado. Ou é um equipo de infusão, ou é uma seringa diferente, ou enfim, algum material específico. Nesse momento, eu já vou conferir e registrar também a utilização desses materiais. No momento em que eu confiro a utilização do medicamento, eu já registro também a utilização desse material. Isso facilita bastante a rotina da auditoria e a conferência final de tudo que nós estamos fazendo. Alguns medicamentos, por exemplo, os quimioterápicos, eles exigem que ocorra uma dupla checagem. Então, quando você está conferindo uma conta hospitalar em que foi utilizado quimioterápicos, é importante conferir quais são os medicamentos que exigem dupla checagem e se isso foi efetivamente realizado. Isso é uma questão de segurança para o paciente, porque são medicamentos de extrema importância, né? E que, assim como são benéficos para algumas situações, podem causar alguns efeitos adversos em outras. Então, por isso, a determinação de que eles devem ter dupla checagem. Sempre que o medicamento exigir, isso deve estar registrado em prontuário. Então, fique atento para essas situações especiais. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar se perguntando, mas ela não verifica todos os medicamentos que foram utilizados durante o internamento? Durante a análise do prontuário, eu faço sim o levantamento de todos os medicamentos utilizados. Porém, com aquela leitura prévia, eu já sei antecipadamente quais são os medicamentos em que eu devo investir o meu tempo e a minha observação mais criteriosa. Não se esqueçam que um dos objetivos da auditoria retrospectiva é realizar o justo pagamento pelos serviços prestados e garantir a viabilidade financeira dos serviços de saúde, tanto dos prestadores de serviço quanto das operadoras. Portanto, eu não devo gastar o meu tempo ou usar o meu tempo me preocupando com itens da conta que não têm impacto financeiro significativo. Tá? Quanto maior for o impacto de determinado item na fatura hospitalar, maior deve ser a minha atenção e o meu cuidado com a conferência. Trouxemos hoje um tópico, apenas um, de tudo que nós, auditores de enfermagem, fazemos cada vez que auditamos uma conta. Nossa intenção aqui no canal da Provance Saúde é trazer esses temas que fazem parte do nosso trabalho em vídeos práticos, objetivos e que você possa colocar em prática no seu dia a dia de trabalho. Aqui nós dividimos os nossos vídeos em playlist. Então, todos os vídeos da auditoria você vai encontrar na playlist auditoria. Lá são vários temas, né? E sempre de uma forma didática,
simples e bem objetiva, que é para facilitar o seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um likezinho aqui para nós. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!